Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Antídoto. Pois é, Antídoto de cenário novo, de casa nova, de formato novo. Sejam muito bem-vindos aqui ao cenário novo do Antídoto, né? Este podcast do nosso amigo Orlando Pavani Júnior, que já ele vai falar aqui, conduz já há algum tempo e a gente agora resolveu dar uma repaginada no cenário, no conteúdo, né? Eu tenho certeza que você vai gostar desse novo cenário e conteúdo que a gente fez aqui com muito carinho para todos vocês. Nesse episódio de hoje, né, vamos falar de um assunto que tem estado nas principais manchetes dos jornais, dos principais portais do nosso Brasil, que fala sobre a saúde emocional dos policiais civis. Pois é, todos nós, cidadãos, né, brasileiros do mundo, temos sido, sim, afetados por alguns problemas, sobretudo problemas mentais e de saúde emocional, que afeta a saúde emocional de todos nós, e os policiais não estão fora disso. Eles também sofrem com isso, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, né, óbvio, com a ajuda dele, né, o nosso grande mestre Orlando Pavani, que está aqui mais uma vez. Pavani, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? E seja bem-vindo ao seu podcast, né? Que eu estou tomando aqui a rede, mas o podcast é seu, obviamente, aqui. E bora lá tocar esse novo formato agora. Né? Privilégio estar aqui mais uma vez, agora com você conduzindo o processo, né? E no novo formato, sempre com entrevistados, falando de temas da atualidade, inserindo a questão do comportamento com o Antídoto, né? A nossa proposta de valor é fazer com que o programa não seja essa bestialidade que se fala sobre o comportamento humano por aí. Mas é um privilégio ter você aqui, querido. Obrigado mais uma vez. Oi, o privilégio é todo meu, com certeza, viu? E o nosso convidado também, muito grato. E agora sim, vamos dar esse tapete vermelho aqui para ele, né? Eu vou saudar aqui o nosso amigo Renato Martins, ele que é escrivão de polícia já há 34 anos, e está à frente do Simpolsan há 6 anos. O Simpolsan é o Sindicato dos Policiais Civis de Santos, Litoral Sul e Vale do Ribeira. O Renato também, dentro do sindicato, tem uma atuação já há 14 anos, né? E para nós aqui é um privilégio tê-lo aqui, viu, Renato? Seja bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer, uma honra participar desse bate-papo, né, num assunto tão importante e que merece atenção não só dos policiais, mas de toda a sociedade, até porque trata-se de um serviço, de serviço público importantíssimo, que é a segurança pública, onde a Polícia Civil está inserida. E temos muito a falar, muito a apontar, e o diagnóstico existe, né? Nós temos que ir atrás do antídoto. Seja bem-vindo ao Antídoto, né? Seja bem-vindo ao Antídoto. Né? Aliás, antes da gente entrar no tema realmente central, deixa eu te conhecer, todos nós conhecemos melhor a sua atuação. Eu citei aqui 34 anos já. Sim, eu entrei. Um rapaz tão novo, você entrou com 2 anos de idade? Não sou tão novo, mas eu comecei a trabalhar com 14 anos, fui 2 anos bancário e passei no concurso e entrei em 91 no cargo de escrivão de polícia. À época era o escrivão mais novo do estado e a carreira se desenvolveu. A carreira policial é uma carreira muito interessante, quem gosta de atuar. Sabe uma coisa que escrevente? Não, o escrevente trabalha no fórum, nas varas. Nas varas guinais, o escrivão é o escrivão de polícia que trabalha executa o trabalho de polícia judiciária. Não é correto chamá-lo de escrevente? Não é adequado, são cargos diferentes, né? O escrivão de polícia é que atua realmente no trabalho de polícia judiciária. E eu estou nessa carreira há 34 anos, há 14 anos faço parte da diretoria do sindicato e há 6 à frente como presidente do sindicato. Curiosidade, qual que é o contingente de policiais hoje civis aqui nessa região aqui onde nós estamos, Santos, Litoral Sul e Vale do Ribeira? O Sindicato dos Policiais Civis, o Simpolsan, ele atua na área do DEINTER 6, que é o departamento do litoral aqui da nossa região, que vai de Bertioga até a divisa com o Paraná. Então nós temos em torno de 1.750 policiais, é o efetivo total. No Brasil, você tem ideia quantos? No Brasil, agora eu não sei te dizer especificamente. Agora, São Paulo está em torno de 27 mil policiais civis. E é a unidade com mais número de policiais. Se você colocar aí em torno
de cada unidade, são 27 unidades da federação, né? Não chega a todos a ter um efetivo como o de São Paulo, mas é de 27 para baixo. E para começar a discutir o problema aqui, esse contingente de 1.600 e 1.700 é o suficiente? Não. O estado de São Paulo hoje está enfrentando um déficit na Polícia Civil em torno de 30%. Hoje, nós teremos um déficit efetivo de 15 mil policiais. Mas quando a gente fala em 15 mil policiais... No estado todo. Isso, no estado todo. Em nossa região, pelo menos uns 700, 800 policiais seria o suficiente para dar uma estrutura que nós consideramos a adequada e a necessária para desenvolver um trabalho com a qualidade que a população merece, né? Então você veja, há 22 anos, nessas últimas 2 décadas, houve uma perda de policiais e traz as consequências que nós estamos falando, da saúde psicológica do policial. Porque você tem que, muito embora tenha ocorrido o crescimento populacional, a instituição perdeu o efetivo. Mas a demanda continua, porque o crescimento populacional aumenta a demanda. E você tem hoje o policial trabalhando por 2, por 3 em algumas regiões. Você vai em regiões aqui que a instituição, para se manter presente, está sacrificando a vida do policial em todas as áreas. Entendeu? Não é só o da investigação, o simples atendimento fica prejudicado, porque o trabalho técnico de investigação, ele fica prejudicado quando você precisa tirar o policial da sua função fim para a função meio, que é a burocracia da unidade, porque uma repartição pública ela tem duas funções, a sua função fim, mas tem também a função meio, que é se manter em funcionamento, né? A parte burocrática acaba fazendo que a falta de policiais e de estrutura faça com que os policiais sejam desviados da função e sobrecarregados, tanto na sua função fim, como também na atividade meio para fazer a instituição presente, né? Olha só, deixa eu até agradecer a público aqui a nossa produção, né, em nome do Lucas Campos, né, que nos abasteceu aqui com informações importantes, inclusive com dados oficiais de pesquisas. Obrigado aí à produção. E já entrando aqui no assunto, tanto com o Pavani quanto com o Renato, né, a gente vai falar sobre a saúde mental dos policiais, que hoje está em estado de alerta, né? Vamos lá, carga extrema de trabalho, pressão contínua, risco de morte, ausência de suporte emocional e assim vai, né? Renato, deixa eu começar com você primeiro. Como é que vocês têm, você até à frente do sindicato, né, à frente desse contingente todo de policiais civis aqui, como é que vocês têm lidado com essa situação toda da saúde mental dos policiais? Então, o sindicato oferece suporte credenciado, né? Nós temos uma rede credenciada de apoio quando o policial precisa de apoio. Mas assim, há várias nuances, porque o policial, primeiramente, ele mesmo nega muitas vezes, aliás, a população em geral não dá muito valor para os problemas psicológicos, né? Ainda existe muito preconceito da pessoa assumir que está realmente passando por um quadro psicológico que precisa de apoio e de atenção. E no policial não é diferente, aliás, é muito pior, porque o policial é visto como a pessoa, o profissional, que vai ter que estar nele toda a segurança e toda a referência, né? Então ele não pode ser fraco, vamos dizer assim. E hoje você tem um problema que é esse, primeiramente é você assumir e aceitar que você precisa de apoio. E quando isso acontece, o sindicato tem uma rede de apoio, não só assistência jurídica, assistência médica, mas assistência psicológica. Mas existe um segundo problema, quando ele realmente também, às vezes, ele aceita que precisa de um apoio, ele tem dificuldade em se afastar, por exemplo, porque hoje a composição salarial, quando você se afasta, mesmo pelo tratamento médico, você tem uma perda. E justamente no momento que você precisa de recursos para poder se cuidar, né? Se tratar. Você sofre um impacto orçamentário que a maioria evita. Então, assim, você tem esse segundo obstáculo. Ele não vai se afastar, ele não vai procurar o tratamento, porque ele vai sofrer uma perda que vai aumentar, às vezes, agravar ainda mais aquele quadro psicológico, entendeu? Qual que é o antídoto, por favor? Você que é o mestre dos antídotos. Esse assunto você. E não é uma característica do policial negar esse tipo de... negar assumir que está com algum desconforto emocional. Isso é da natureza do cidadão em geral.
refutar que existe um desconforto emocional do qual ele sozinho não se bastará, né? Isso é um primeiro uma constatação. E para o policial, eu imagino que seja mais desconfortante ainda, porque ele não pode passar essa ideia, né? Pelo menos na cabeça dele, ele não pode passar essa sensação que ele tem de desconforto. Ele precisa passar essa segurança de que com ele está tudo bem. E a própria função dele, né? Que é uma função de risco, é uma função que coloca ele em risco de vida o tempo todo, literalmente. Eu diria para você que quando a gente dá o suporte, o antídoto eu acho que é o seguinte: quando a gente oferece um suporte reativo a uma circunstância de desconforto, é o grande problema. Porque é reativo. Quer dizer, não há nada para evitar esse processo de desconforto. E o que nós atuamos, né, junto ao Litigre, é que a gente tenha a possibilidade de dar inteligência comportamental para esse cidadão, para ele não ficar assim. A gente dá preparo físico, a gente dá preparo técnico, a gente não dá preparo emocional para essa pessoa. É muito difícil você ver em qualquer formação, não é só na polícia não, mas em qualquer formação, oferecer para ele inteligência comportamental. A gente não ensina isso para as pessoas. A academia não ensina, o primeiro grau não ensina, o segundo grau... O primeiro grau não existe mais, né? O ensino fundamental, o nível médio, o nível superior, não prepara emocionalmente as pessoas, não dá nenhum tipo de conteúdo para fazer com que a inteligência, a maturidade emocional se desenvolva. Se você perguntar como é que a gente se desenvolve comportamentalmente, emocionalmente, ela é restrita à religião, e muitas vezes, em algumas religiões, é até pior a situação. Né? Muita pressão. Piora, porque acaba piorando, na verdade. Não quero entrar no mérito dessa questão. Mas o grande problema é que a gente não houve uma priorização para preparar esse indivíduo para ser mais resistente aos desconfortos emocionais. Para entender que tem coisas que vão ser duras de viver e que ele precisa se preparar para isso. Ele foi jogado ao campo, não só o policial, mas qualquer profissional, estou falando de qualquer um, sem a gente preparar esse cara emocionalmente. E os líderes, vamos falar das lideranças de uma maneira geral. O líder, ele é jogado à liderança sem nunca ter nenhum preparo emocional. Ele foi alçado como líder, como alternativa de remuneração melhor, porque ele fazia um trampo bem feito. Aí ele vai e segue líder, e o líder tem muito mais circunstâncias das quais vai exigir um preparo emocional dele que ninguém deu. Agora, desculpa, só uma curiosidade, Renato. Existe dentro da corporação algum sinal, algo que detecta que o policial ele não está bem? Existe alguma ferramenta? Algum indício que, peraí, aquele fulano ali, eu acho que ele não está... A instituição já existe o departamento de psicologia lá em São Paulo, mas é aquilo que eu falei para você, espontaneamente o policial ir procurar. Ou seja, é o policial, então... Então é você, o superior, o colega, que vai às vezes poder sinalizar. Então isso tudo, como ele falou, treinar para identificar também é uma ação necessária, até porque somos nós, porque assim, o comprometimento psicológico é em todas as profissões. Em qualquer uma. Na do policial não é diferente. Então, ela é maior, eu acho. Formação, treinamento, experiência e ambiente de trabalho. É esse conjunto que vai dar toda essa pressão psicológica. Então nós temos os nossos problemas porque o policial, ele trabalha no seu dia a dia sofrendo impactos psicológicos, não é só desgraça, não tem nenhum evento que ele saia feliz, é muito pequeno isso. Então assim, nós estamos falando do ambiente de trabalho dele, o que é de impacto emocional. Nós temos que ver que ele não vive isolado, ele tem família, ele tem a vida pessoal dele, ele traz as suas cargas emocionais para uma profissão que já
impacta. Então, assim, e uma dinâmica muito, muito acelerada que, às vezes, se você não tiver uma estrutura, que aí tem que ser uma estrutura oficial de análise, de acompanhamento. É aí que é o ponto. Que é onde você vai começar. Isso nós ainda somos muito falhos. Existem profissionais à disposição, ainda insuficiente, mas há um departamento na instituição, mas que ainda tem que ser uma iniciativa do policial. E aí volta naquilo que eu falei, há uma dificuldade de se identificar ou tipo, eu preciso de ajuda. É diferente quando você está com a pressão alta, você não questiona, você vai. Você está com um ferimento, você vai. O psicológico ainda é muito aquilo que eu te falei. E nós temos um problema muito sério na Polícia Civil de São Paulo, na Polícia Militar também, que o que está causando, está agravando, que hoje nós estamos entre os níveis de suicídio no nosso ambiente, são 8 vezes maior do que os dados, não, mas o anuário recente aqui lançado traz esses dados. É exponencialmente, está crescendo assustadoramente. E isso está justamente ligado à degradação, da desvalorização do policial civil. Nós somos o estado mais rico da federação. Hoje estamos entre os 4 piores salários. E quer queira ou quer não, a pressão salarial, a incapacidade de dar dignidade para a tua família, isso é uma pressão muito forte. Claro. Você fica sem perspectiva de futuro, você já enfrenta o dia a dia, que é de voltar para casa ferido, às vezes não voltar para casa, é uma pressão muito grande, mas você tem a pressão que é pelo baixo salário. Isso desmotiva, isso impacta significativamente e ele tem sido uma das causas muito assustadoras. Você vê o policial endividado, o policial sem condições de investir em si próprio, que quando você ganha pouco, você não tem tempo para investir no teu entretenimento, no teu lazer. Hoje você vê as pessoas trabalhando na folga para poder complementar o orçamento. Quer queira ou quer não, todo e qualquer projeto para tentar alcançar e melhorar a situação, a condição saudável do policial passa pela valorização. Infelizmente, é um dado concreto que precisa ser levado em consideração também. Talvez, diante de todo esse relato, que eu estava ouvindo aqui bem, não assustado, mas preocupado, né, Renato? Porque, aliás, tem dados aqui, né? Olha, 70% é dado do Correio Brasiliense, tá, deste ano. Trouxe aqui uma reportagem aqui dizendo que 70% dos policiais civis já relataram sinais de sofrimento mental. É quase, Pavone, quase não, é um problema de saúde pública, né? É um problema de saúde pública. Eu É sempre um defendo problema de isso. saúde pública. A velho. questão da inteligência comportamental é um problema de saúde pública. E a gente só trata reativamente, esse é o grande problema. A reação, eu tenho um cara que estoura e aí a gente ou afasta o cara. Ou fala assim, não, tem um psicólogo lá para você conversar, vai lá conversar com ele. E ele vai lá e a psicóloga a psicóloga ou o psicólogo, né, vai conversar com ele e quando talvez já seja tarde demais, quando às vezes já seja assunto para psiquiatra, para remédio, para circunstâncias muito mais agravadoras, né? Eu tenho um caso na nossa empresa, eu estava contando para vocês aqui antes de a gente começar, 40 policiais civis, aliás, que estavam sem conseguir operar por problemas mentais, no sentido de não conseguir passar no exame psicológico para conseguir o porte de arma novamente. Tudo já tinha sido feito com os psicólogos locais, da cidade de Indaiatuba especificamente, e a psicóloga falou assim, nós vamos mandar vocês para um treinamento, que é o nosso treinamento. E foi muito difícil botar os 40 no nosso treinamento. Como é que contrata? Tem que ser um processo licitatório. Para contratar para esses caras fazerem o nosso treinamento começa à meia-noite de um sábado e termina às 3 horas da tarde da segunda-feira. É muito forte, é muito pesado, e sem dormir, direto. E, bom, vamos fazer esses caras não dá para botar os 40 numa vez, eles tiveram que ir 10 por vez em várias turmas que nós fizemos. E, bom, eles acabaram fazendo, mas quem ganhou a licitação foi uma empresa de festa. De festa? Que dava treinamentos do tipo comportamento, vai saber que tipo de treinamento. Aí eu falei assim, não, o nosso curso é de 68 horas. Não, a gente também dá o curso de 68 horas, leva 10 dias, um pouquinho de cada. Não, o nosso são 3 dias. Até provar que o nosso curso ninguém tinha,
demorou um certo tempo. Aí conseguiram os 40 se submeter aos treinamentos. Na verdade não foram 40, 35 conseguiram se submeter à experiência e os 35 voltaram à operação. Conseguiram adquirir direito do porte de arma novamente e voltaram à operação. O que eles dizem, o que esses 35 dizem, né, quando a gente conversou com eles, e pode ser que tenha alguém até assistindo um desses 35, né? Eles disseram o seguinte para a gente: nunca na vida deles, nem do processo de formação, eles viveram algo parecido com a nossa formação que caracteriza a inteligência comportamental. Nunca eles foram preparados para reagir de maneira, eu diria, madura, adulta, a um processo de dificuldade. Então, eu diria que falta isso, falta essa seriedade para fazer isso aí. A maioria das pessoas que fazem cursos de comportamento humano, infelizmente, tem vários aí, eles fazem o curso para virar coaching e não para se melhorar. E é pior do que tem pessoas que têm absolutas disfunções comportamentais atendendo gente. Porque ficou fácil se formar em coaching hoje. Ficou fácil. Ele faz um curso de 3 meses e ganha um certificado e fala assim, pô, agora viva disso. Atenda pessoas. Então, o pior de tudo é que a gente está superficializando essa ação treinamentosa, não tratamentosa. Eu diria que o tratamento é importante quando a situação ficou grave. Mas o que a gente faz para esse cara não adoecer? A gente não faz nada. Essa é a grande realidade. Você sabe que a síndrome de burnout hoje é muito presente e é incapacitante. Muitos relutam porque precisam entrar às vezes com medicação mesmo. A crise de ansiedade afeta um grande número. E muitos vão convivendo. Você sabe, Renato, que eu estava... Nós já falamos disso aqui em outros episódios. A síndrome de Burnout, qual que é a característica dela? O cara, ele não consegue mais trabalhar. E como é que o médico identifica quando você tem Burnout e quando você não tem Burnout? Por exemplo, se eu vou no médico e falo assim, olha, eu estou com Burnout, não consigo trabalhar. É bem provável que ele seja um vagabundo só. Porque quando o cara diz que não consegue trabalhar, ele não tem Burnout. O cara que tem Burnout, ele fala com tristeza isso. Ele fala assim, eu não consigo. Ele existe, ele continua. Quer trabalhar, ele não consegue. Então ele tem que ser afastado porque ele não aceita. Então o cara que quer ficar em casa, esse não tem Burnout. E os médicos já identificam isso. Não? Esse cara é só vagabundice. Isso é uma realidade. Você sabe que a dinâmica de um plantão hoje, por exemplo, aqui em Santos, o delegado de polícia hoje aqui, que vai responder pela cidade inteira, ele está respondendo pelo plantão e está respondendo pela Delegacia de Defesa da Mulher. Então, assim, ele tem que estar equilibrado, que é o que se exige do policial hoje. O policial, ele não tem o direito de errar, ele não tem o direito de se equivocar, ele tem que estar equilibrado, ele tem que estar equilibrado, sério. Então, a eficiência do trabalho exige dele uma postura de equilíbrio psicológico, diante de ambiente de pressão e de rapidez de solução. Então, essa é a questão. Por mais que seja ali no plantão, que não seja ainda o policial de rua, que tenha ainda o impacto da força, da emoção, da ocorrência, o delegado hoje ele está às vezes envolvido em 3, 4 ocorrências concomitantes para solucionar, para dar decisão do que ser feito, do que vai ser feito. E ele precisa de uma equipe sustente isso. Tão ou mais equilibrado para executar. Então, o plantão, esse é o dinamismo, entende? E aí, quando eu falo da síndrome de burnout, é isso, porque o cidadão às vezes está ansioso, dá uma crise de ansiedade, mas ele não quer se afastar por aquilo que eu já falei no começo, ele vai sofrer impactos financeiros, e ele insiste, e às vezes isso só vai agravando, né? E você sabe, o que vai acontecer para melhorar a vida desse cara? Não vai mudar a sociedade. Ou seja, o ambiente que ele vive não vai mudar. Ele vai continuar vivendo com esse conflito, com essas circunstâncias, não são passíveis de... Por exemplo, se você implemente uma NR1 para o policial, impossível. Porque o ambiente dele é tóxico, não tem jeito. O ambiente dele é tóxico. Então o que nós temos que fazer? É o que eu defendo. O NR1 bacana, maravilhoso, as organizações precisam fazer, diminuir os ambientes com alta taxa de toxicidade.
Mas isso não resolve o problema, porque se a empresa for maravilhosa, ainda esse cara vai poder surtar. E num ambiente como o da polícia, que o ambiente é tóxico mesmo, não tem o que fazer, esse cara tem que ter um preparo para ser imune a tudo isso. É muito... É por isso que nós temos os treinamentos, lógico, para neutralizar os protocolos. Você sabe que vai numa situação de sequestro, você tem equipe especializada que vai vir com protocolo, que está distante daquela situação emocional, com protocolo, equilibrado e tal. E por isso que tem esses treinamentos. Nós recentemente tivemos aqui em Santos treinamento semana retrasada, a KPM simulou assalto no shopping. Os treinamentos são para isso, para que você esteja ali mecânico, técnico, com o mínimo de emoção possível, mais preciso, né? Isso são ferramentas que chegam até aqui, mas é como você falou, a sociedade do momento exige outras técnicas de chamar até para neutralizar esses impactos que nós estamos sofrendo, que é esse impacto da ansiedade. Agora, senhor Orlando Pavani, eu estou agora lhe conduzindo agora a ser o comandante da Polícia Civil aqui do nosso estado de São Paulo, ou melhor, do Brasil, pronto. Do Brasil. Do Brasil. Está agora Muito obrigado. instituído agora como novo comandante da Polícia Civil do nosso Brasil. O que eu faria? Como reconfigurar essa... Olha, se eu fosse presidente da República, talvez só o presidente da República pudesse resolver isso, o comandante não pudesse, mas eu diria assim, olha, eu instituí... Há que haver uma institucionalização do preparo. A palavra certa não é emocional e nem é mental. A palavra certa é um preparo comportamental do indivíduo. Você, quantos anos você tem? 54. Quantos anos você tem? 54. 50. Eu estou mais velho. É o mais velho. Então, você faz 59 esse ano. Eu nunca tive, de maneira voluntária, um preparo para ter a capacitação que eu tenho hoje. Nunca tive. Não há, no nível médio, ninguém. A gente não prepara por o bullying. Como é que eu me preparo para o bullying? Há que haver um preparo para o bullying. O bullying não vai acabar. E as pessoas que são alvo do bullying precisam estar preparadas para enfrentar isso. Porque isso não vai acabar. Quer dizer, esperar que alguém não pratique o bullying com você, não dá. Eu preciso estar preparado para enfrentar o bullying de maneira a não ser acometido por esse trabalho. Quem te ensinou isso? Ninguém ensina a gente a viver no mundo como ele está sendo configurado. Cada vez mais nós temos que ter preparo emocional para resistir às demandas do século XXI, que são cada vez mais demandantes de preparo. A gente não tem isso. A única instituição que se responsabiliza por dar um mínimo de caráter emocional é a religião. E elas não estão fazendo esse papel direito, porque elas dogmatizam o processo. A questão é técnica. E a gente precisa... Então, nessa função, eu diria, todo o quadro precisaria periodicamente passar por uma formação de desenvolvimento humano. Isso pode estar na nova... Você sabe que nós tivemos em novembro de 2023 a aprovação da nova Lei Orgânica Nacional das Polícias do país, para tentar deixar equânime todas as estruturas e tudo mais. Nós estamos aqui em São Paulo desenvolvendo, já começou os estudos, o governo terminou o estudo, deve encaminhar até o final do ano o projeto da nova Lei Orgânica da Polícia Civil, que a nossa é de 1979. Nós temos encaminhados várias propostas e numa delas é a área médica, que já seria a questão de oferecer atendimento preventivo, inclusive na área psicológica. Porque hoje o servidor público aqui na Baixada tem o IANSP, que depende do IANSP, porque não tem plano de saúde. E o IANSP, infelizmente, a rede credenciada é muito limitada. Então, dentro da nossa proposta da nova lei orgânica, a gente se preocupa, tem sinalizado a nossa preocupação de um trabalho não só pós, mas preventivo, que a instituição precisa. E talvez isso, como você colocou, a formação, possa fazer parte de uma, vamos dizer assim, da estrutura da academia de polícia, que é onde é a primeira formação, que é uma forma ativa de identificar disfunções comportamentais. Por exemplo, Harvard descobriu há alguns anos atrás que os seus melhores alunos
eram tecnicamente brilhantes, mas potencialmente canalhas. Olha o que Harvard descobriu. Que os seus alunos eram brilhantes, mas também poderiam ser líderes tóxicos e canalhas, é o termo que... Então o que eles fizeram? Eles escolheram treinamentos no mundo, foram pesquisar qual é o treinamento que nós vamos submeter os melhores alunos de Harvard para fazer. Na época foi escolhido um treinamento chamado Processo Hoffman da Quadrinidade, uma das formações que a gente fez e que ensina detalhes dela numa das nossas aulas do curso que nós temos. E foi obrigado. Hoje todos os melhores alunos de Harvard precisam fazer o Hoffman. Ou não sei qual é o treinamento do momento para eles, né? Mas é um treinamento com a característica que o Lee Tigre tem. Treinamentos que mexem na forma como a pessoa se comporta. O jeito que ela se comporta diante da vida. Porque elas descobriram que o cara tem tecnicamente condição de ser um bom presidente de uma empresa, é para isso que a Harvard tem um conceito que é interessante. Ela não forma pessoas para ocupar uma vaga, ela forma pessoas para gerar uma vaga. Né? É igual a FGV, a FGV é igual. Aqui não tem alunos para ocupar uma vaga, é para gerar uma vaga. Então ele é um cara para empreender. Mas ele descobriu que esse cara poderia ser um canalha. Porque muitos empresários assim são hoje. Né? Então nós estamos a ensinar comportamento para essas pessoas. E não quando a gente fala comportamento, não é esse comportamento à mesa, assim, não é essa etiqueta, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de inteligência comportamental, é o termo mais correto para se referir à forma com que a gente reage ao mundo com um único objetivo: sofrer menos. Sofrer menos. Ter menos incidência de suicídios. Porque, pasme, o suicida, estatisticamente, não é o cara que tem pouco recurso. É o cara que sofre por uma angústia que ele não consegue resolver. O suicida é o angustiado. É o que não soube responder a um bullying. Dor na alma, né? É uma dor na alma. E como é que a gente poderia fazer isso? Por exemplo, você vê pessoas extremamente ricas, bem-sucedidas, que o cara se mata e você fala, os amigos falam, nossa, não tinha... Era tão alegre, tão feliz. Pois é, porque o grande alegre, esse arroz da festa, sabe? Não sei se quem nos escuta sabe o que é arroz da festa. Ou tu está falando com pessoas mais recentes, não sabe o que é arroz da festa, né? O arroz da festa é o que se mata. Porque se for para conversar sério sobre ele vai sofrer. Então deixa eu ficar brincando com coisas, porque pelo menos eu esqueço dos meus problemas. E esse não é o jeito para responder a essa circunstância. Eu preciso ter preparo emocional para encarar uma dificuldade e não fugir dela. Porque quando você foge demais das dificuldades, uma hora você estoura. É o suicídio. E viver nesse ambiente hostil, né, que o policial vive, de alta pressão, realmente requer esse tratamento quase que individualizado, né, Pavone? Claro. Esse tratamento quase que... Porque é quase, eu fico imaginando aqui, Renato, é quase impossível, cara. Você com 34 anos de polícia, em algum momento dessa atuação sua, você não passar por algum tipo de problema que te incomode. Aliás, todos nós passamos por isso, mas eles, Pavone, é um negócio de louco, né? Porque o que eles passam, a proporção disso é uma coisa... Como eu falei para você, não é só a questão do que você vivencia, mas todos nós temos os nossos problemas familiares, né? Você tem um filho com problema, você tem, às vezes, o pai adoece, a esposa, você às vezes tem que carregar tudo isso e desenvolver o seu trabalho profissional com equilíbrio, tentando neutralizar o impacto psicológico. Tem dois profissionais que eu respeito demais, porque convive o tempo inteiro com desgraça: o policial e a enfermeira. A enfermeira vive uma circunstância da qual eu estava falando, né? É só desgraça. Na saúde, ela ainda tem a esperança que às vezes ela consegue fatura. E o segundo ponto ela não corre risco de morrer. Então, Até morre, né? a pressão do policial é que ele não... dificilmente alguém sempre sai triste e é uma desgraça. É um ambiente que você participou de algum momento da desgraça. Ou se prendeu, ou se participou da prisão, uma família que está ali chorando, ou a vítima que às vezes foi vítima perdeu a vida, você não consegue trazer alegria para aquela... Por mais que você consiga elucidar... Eu tenho um sonho muito grande, que é oportunizar a nossa formação
para as pessoas que não podem pagar. Pelo menos uma turma por ano eu queria fazer isso, só para gente gratuitamente, entendeu? Para poder fazer aquilo para as pessoas que precisam, que jamais teriam dinheiro para pagar uma formação como a nossa, por exemplo. Isso é muito, muito, muito o meu objetivo. É difícil fazer, mas é o objetivo, porque essas pessoas precisam mais do que as outras. Mais do que quem tem dinheiro e pode investir numa capacitação como a nossa, não pode. E teria que ter essa circunstância, né? Esse poder de falar assim, puxa vida, alguém investiu na minha capacidade de reagir de maneira produtiva, como um antídoto a tudo isso que está acontecendo, entendeu? Esse é meu sonho, um dia eu consigo. Opa! Agora uma curiosidade, Renato. Recentemente, aqui em Santos, onde estamos, ocorreu um incidente, né, envolvendo um policial, né, que matou a sua esposa, né, e isso acabou levantando uma comoção praticamente em toda a região, toda a cidade, todo o estado, né? Quando esse tipo de fato acontece, o que acontece dentro da corporação? No caso, por mais que, na verdade, até para deixar claro, né, foi um policial militar que cometeu o crime, né, não um policial civil, sim. Mas que impacto isso gera internamente? Então, eu tive a oportunidade de fazer várias ocorrências com ele nesses últimos anos, muitos colegas. O primeiro impacto foi de surpresa. Porque ele não era um rapaz de comportamento agressivo. É surpresa. Não há suicida também, isso é surpresa. Não há histórico de ocorrência. Se for perguntar para quase todos os colegas de delegacia que atenderam ocorrência, não há histórico de ocorrência se tratar de um policial desequilibrado na apresentação, oposições fora do prumo. Era sempre um rapaz equilibrado. Isso surgiu com... Um dado importante. Quando um cara reage corretamente a uma circunstância, há dois caminhos para ele ter reagido corretamente. Ou ele engoliu seco e reagiu corretamente, o que vai ser uma tragédia para ele, ou ele reagiu corretamente sem engolir seco. Eu faço entender quando eu falo engolir seco? Esse cara que reagiu corretamente, aos olhos dos outros está tudo certo. Mas ninguém sabe que ele guardou. É esse armazenamento que faz coisas desse tipo. Uma hora o cara estoura. Ele expressou um ódio num momento que a gente precisa? Que não era muito... Estourou. Ninguém previa que aquela pessoa, pudesse fazer aquilo que foi feito, que deixou todo mundo... Nós temos um teste para entrar no nosso treinamento. Vários testes as pessoas fazem. Tem um teste que a gente identifica no crachá da pessoa a cor que ele deu nesse teste. Se ele deu cor preta, é uma pessoa assim. O que é o preto? É um cara que se comporta assim. Sabe esse cara que te assalta? Você pega o revólver dele e amarra ele e chama a polícia? Porra, você, né, fez o que tinha que fazer, deu certo e tal. Quando ele termina isso aqui, aí ele entra em síncope. Fala, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu peguei, o cara podia pegar e me dar um tiro e tal. Esse preto, ele não conhece o que está acontecendo com ele. Ele armazena um dia, 2 dias, uma semana, 3 meses, 2 anos, 5 anos. Uma hora ele faz uma bobeira e as pessoas falam assim, um cara exemplar. Um cara exemplar. O que a gente ensina a pessoa a fazer? Se ela engolir seco, quando ela sai, ela precisa se limpar desse seco. Ela precisa livrar esse seco daqui. Porque senão esse troço vai acumular. E tem inclusive uma escala de um teste que a gente tem que mostra o quanto você, escala 8 e 9, quando elas são baixas demais, um teste que nós fazemos de 20 traços comportamentais, se a escala 8 e a escala 9 são baixas, é esse cara. Para nós é o nosso maior problema no treinamento. Porque a gente não sabe como esse cara vai reagir. Ele engoliu seco a vida inteira. Ele engoliu sapo a vida inteira. E está acostumado a engolir sapo. Só que chega uma hora que a gente toca... Mas no caso do policial, Pavani, que está ali no dia a dia, ali, engolindo sapo o tempo inteiro, né? Até porque ele precisa ter uma conduta ali... correta. Correta, né? Isso que eu quero, que a gente precisaria identificar. Esse cara... o que ficou dentro dele depois dessa conduta correta?
Tem como a gente diagnosticar na hora? Fala, peraí, esse cara teve uma conduta corretíssima. Vem para cá. Vamos bater, vamos fazer um teste. Tem testes para isso. E aí a gente vai ver assim, pô, tá aí dentro a emoção. Não saiu. Na verdade, ele Sabe quando você engana o é um cidadão que sabe não sabe tratar das suas emoções. Exatamente. Ele quer ali, ele fez o correto, aos olhos dos outros está tudo certo, mas aqui dentro há um sofrimento do qual ele se acostumou. E convive com isso. Então o que eu preciso fazer? Esse cara tem que ter uma catarse. Nós temos que conduzir uma catarse. É como se estimulasse um vômito. Esse vômito libera ele daquele. Ele se sente, inclusive, mais leve. Ele se livra daquela carga. Eu acho que você vai ter que fazer com a corporação. Mas inclusive, eu estava dizendo para você, nós temos a nossa formação, Renato, ela tem vários cursos online e esse curso presencial, que é depois que o cara fez a formação online. Eu estou disposto, a gente depois conversa como viabilizar isso, a todos os policiais, porque isso já foi disponibilizado para todos os presos, ok? Mas para todos os policiais, se eles quiserem acessar a parte 1 da nossa formação, são 30 videoaulas que fala desse livro que eu vou lhe presentear no final do nosso programa, que é como é que eles acessam esse conteúdo por um vídeo. São 30 vídeos. Para mim seria uma honra ter esses policiais assistindo isso, porque isso vai fazê-los não armazenar esse troço que uma hora vai estourar ou na cara de alguém ou com um erro de protocolo. Legal. E assim, só voltando ali a minha pergunta, é porque eu vejo duas situações. Primeiro, o ambiente interno, né, da corporação, como fica, e como que também acontece, porque assim, sempre que há esses casos, o ambiente externo, o ambiente da sociedade para com a corporação, sempre é manchada, né? A tal ponto de vista que você ouve na rua, nas esquinas, nas padarias, pô, policial. Policial é isso, policial é aquilo. Generaliza. É o que nós colocamos no início, né? Espera-se do policial o equilíbrio, o exemplo, a força. Então, assim, só aumenta a pressão ainda daquele que ainda está sentindo algum problema psicológico, ele não assume. Ele se sente ainda mais pressionado a disfarçar um quadro que ele está vivendo, que ele está aí vai suportando. E em algum momento ele vai ser obrigado a enfrentar o problema psicológico por conta dessa pressão, esses fatores externos e aquilo que eu falei também. O fator salarial deixa ele cada vez mais vulnerável, né? E isso tudo vai em algum momento desembocar num afastamento. Não tem como. Você sabe qual era a diferença entre raiva e ódio? Não. Há uma diferença muito grande entre sentir raiva e sentir ódio. A raiva é um sentimento expulsado do corpo. Você precisa ser estimulado a viver raiva, porque senão ele vira ódio. E o ódio, a raiva, ela sai de alguma forma de você. E fisicamente, às vezes o cara com uma crise de raiva catárquica, estimulada pelo condutor, é um alívio, sai dele uma coisa. Quando o cara armazena a raiva, isso vira ódio. E o ódio prejudica o odiador e não o odiado. A gente tem que tomar muito cuidado quando a raiva ficou armazenada. Enquanto ela fica armazenada, você está nutrindo o ódio. E esse ódio, quando ele sai no formato de ódio, chama vingança. O ódio manifestado é a vingança. A raiva manifestada é uma catarse. Quantas vezes você foi estimulado a sentir raiva? A maioria das vezes faça isso. Não, a raiva precisa ser um estímulo num processo terapêutico, em ambiente controlado, para você se livrar daquela carga que você todo dia tem. Então, por exemplo, um policial que vive o dia inteiro, qual é o lugar, qual é o meio que você vai descarregar essa raiva que esse cara teve o dia inteiro? Porque ele tem vontade de espancar certas pessoas e não espanca. Porque se ele espancar, ele mata o cara na porrada. Ele não vai fazer isso. Tecnicamente, ele tem que fazer o que é tecnicamente estipulado para fazer, mas aquilo ficou armazenado. Quando esse armazenamento vira ódio, nós temos um vingante ali. E essa vingança vai atrapalhar a vida dele.
seja de qualquer forma. Prejudica o odiador e não o odiado. Então, as pessoas acham que as duas coisas é a mesma coisa. Evita a raiva do mesmo jeito que evita o ódio. A gente tem que evitar o ódio, mas tem que estimular a raiva. Porque a raiva estimulada elimina o ódio. A gente só aprende isso no curso de medicina. Boa, boa. Olha só, a gente já está chegando já, caminhando aqui para o final já, e antes que você faça assim, tá acabando e tal, o objetivo é esse, deixar aqui um gostinho de quero mais, né? Mas eu quero caminhar agora aqui para o final, já encerrando aqui o nosso bate-papo, levantando um pouco a bola aqui, né? A gente falou de muita coisa ruim, vamos falar de coisa boa, Pavone, também? Vamos falar de coisa boa também. Que é o exercício da profissão do policial, né? Sim. Eu imagino, Renato, a honra para você. Você não se vê, por exemplo, em uma outra profissão que não seja Não, eu ser policial, né? Eu sempre quis atuar na área do direito, e a polícia dá a nós essa capacidade de você prestar um serviço e uma solução imediata. A advocacia também faz isso, o judiciário também, mas é muito mais distante, né? Então você está mais próximo com a população, você acaba dando respeito de gente apaixonada. você acaba, não tem como não se apaixonar. Infelizmente nós temos os dissabores, né? Que Apesar de tudo, o cara se apaixona pela profissão. A maioria gosta, está satisfeito com o que faz. Não está satisfeito com a remuneração, com a desvalorização, com as condições de trabalho, que muitas das vezes você tem que transpor obstáculos para fazer o básico. Mas o trabalho é mais nobre. Exatamente. Nobre de... Eu vou te confessar uma coisa, que na verdade essa pergunta veio porque me veio na lembrança aqui um amigo policial, né? Que uma vez eu encontrei e ele começou a falar dos problemas, né? Do exercício da profissão, né? E ele falou, e eu não tive dúvida, eu olhei para ele e falei assim, escuta, então por que você não deixa você não deixa a profissão? E aí, sabe qual que foi o meu espanto? A resposta dele. Sabe qual que foi a resposta dele? Porra, eu amo isso, cara. Eu amo isso. É questionário. Então É uma das profissões que não tem rotina, né? Então, assim, eu acho que a ausência de rotina... Eu respeito demais as coisas missionárias. O cara tem tudo para não ficar ali, fica. Incrível, né? Incrível. A relação também, o que fascina também é o relacionamento humano. Você encontra pessoas e no atendimento do dia a dia, você encontra pessoas, algumas não, mas muitas pessoas que também te deixa cada vez mais estimulado a estar, porque você ajuda, você auxilia, você ouve, você soluciona, você às vezes se debruça a buscar uma solução, a investigação dinâmica traz uma enorme, vamos dizer assim, uma enorme satisfação quando você alcança o objetivo. Então tudo isso acaba fazendo com que aquele que abraçou a carreira policial não largue nunca mais. Poucos é verdade. existem, as pessoas acabam ficando. E a gente, no sindicato, tenta fazer o quê? Lutar para que as condições de trabalho melhorem, para que efetivamente não seja tão penoso um trabalho tão necessário e tão sério como é o da Polícia Civil. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, curiosidade minha. A relação sindical entre polícia e sindicato é bem diferente da relação sindical entre empresa e sindicato. Bem mais amistosa do que... Não existe... Veja, a nossa relação é com o Estado. O nosso patrão é o Estado, né? Tanto que todas as nossas demandas são contra o Estado. Não existe a atuação do sindicato contra as pessoas. Eu tenho uma relação muito tranquila com os dirigentes. Por exemplo, você percebe que o sindicato das organizações e as organizações, há um conflito ali. Sim, mas conosco também. Se você for ver todas as ações aqui recentes da Baixada Santista, o Simpolsan teve que judicializar. Não houve acordo, não houve diálogo. Para você ter uma ideia, 4 anos atrás, todos os coletes da nossa região estavam vencidos, coletes balísticos. Nós tivemos que judicializar. Fomos à justiça, comprovamos e houve uma ordem. Tem esse conflito. Nós tivemos, 3 anos atrás, uma das 5 viaturas, nós tivemos que baixar 5 viaturas, demonstramos que não tinham manutenção e traziam risco não só para a população, com uma viatura sem condições trafegando pela via pública,
fomos à justiça. A gente vai à justiça. Na época da pandemia, nós tivemos que ir à justiça para ter o álcool gel nas delegacias. E sim, a nossa demanda é assim, é de combate, mas combate contra a instituição, não contra as pessoas. A gente não tem problema com... hoje é delegado A, pode ser o delegado B, seja quem estiver lá, a gente está brigando pela qualidade do serviço, pelo aperfeiçoamento do ambiente e não contra as pessoas. A gente sabe que cada um exerce seu papel, né? O representante do Estado, chefe, e nós representando os trabalhadores. E o policial paga para ser sindicalizado? No nosso é voluntário. Não são? Não é toda a categoria que é voluntária, né? Quantos por cento? Hoje nós devemos ter uma média aqui na região de 40%. 40% dos policiais são de sindicalizados. Os outros só vêm, às vezes, usufruir da assistência jurídica, assim, mas não efetivamente de todo mês pagar a mensalidade de sindicalização. Vamos fazer o jabá do sindicato aqui. Quais são os benefícios hoje da pessoa? Então, você vê, hoje o sindicalizado, ele paga mensalidade, ele tem imediatamente o plano funerário, né? Nós temos nós temos esse plano funerário assistência, porque é outra questão que ninguém dá muita importância, mas naquele momento, às vezes, é a hora que a pessoa está com um problema financeiro, é gratuito para ele, tem desconto. Não, eu dei a assistência funerária e eu perdi aí algumas pessoas da minha família recentemente, faz muita diferença. Aí tem os planos de saúde com desconto, nós temos assistência jurídica na área administrativa e na área penal, então é gratuito para o associado, mas a gente atende em todas as áreas, família, separação, aí tem desconto, nosso corpo jurídico oferece toda essa estrutura, e nós estamos agora para inaugurar nossa sede social, que é onde nós vamos tentar oferecer algum pouco mais de espaço de crescer, pilates, clínica odontológica, e talvez um espaço também até nós temos lá uma sala que a gente chama uma sala neutra, que vai ser para na área social também poder ter o atendimento jurídico, que nós temos na sede administrativa, talvez ser o espaço para atendimento psicológico. Se sei lá, um terapeuta, bater papo, vem aqui, a gente está pensando em implantar isso. Que legal, que bacana. Olha só, Renato, foi um prazer aqui tê-lo aqui conosco. Olhando Pavani, te presentei aqui com as 30 leis do Olho do Tigre, né? Conceitos poderosos para alcançar o protagonismo empreendedor com plenitude. É todo seu. E esse conteúdo que eu gostaria muito que todos os policiais pudessem ter acesso. Quem sabe a gente viabiliza isso via vídeos. Né? Recebo com muita honra, agradeço o convite, foi um prazer. Um dos antídotos primeiro é a gente levar consciência que a pessoa assuma que precisa de apoio. Ninguém vence algumas batalhas, a gente não vence sozinho, né? E a psicológica, sobretudo, acho que isso é importante a gente estar batendo. Agora nós vamos chegar logo no Setembro Amarelo do suicídio, a gente sempre faz campanha, pede para os colegas se policiar o colega do lado, que é aquilo que nós falamos, como detectar que o amigo está precisando de apoio. De ajuda. Né? Isso ainda é um obstáculo e a gente precisa, através desses bate-papos, dessas campanhas, desse tipo de ferramenta que a gente precisa divulgar, porque às vezes é importante, às vezes é isso aqui que é a porta de entrada, né? E muito grato, viu, por ter vindo ao nosso... Eu que agradeço. E eu acho que... É a marca do nosso novo modelo. Você foi o nosso inaugurador do novo modelo do Antídoto aqui. Bacana. E eu acho até, Pavani, que a gente, com isso aqui, faz até uma homenagem a todos os policiais civis e militares, né? Sim. Respeito máximo a todos vocês que estão... Se me permite, só aos policiais civis, aos profissionais, mas hoje nós também temos que enaltecer o grande trabalho, não só da Polícia Científica, mas dos guardas municipais. Todas as guardas municipais hoje estão preenchendo uma lacuna muito importante. O nosso déficit de policiais hoje só não agrava a nossa situação de segurança pública, porque eles estão atuando dentro também das suas limitações, mas estão atuando eficazmente, né? E a gente tem que também levantar uma honra para eles que também estão começando a sofrer os impactos psicológicos desse trabalho. Pavani, toca aqui, obrigado mais uma vez, viu? Satisfação enorme, Renato também, obrigado, viu? Satisfação enorme aqui. E eu ficaria aqui horas e horas aqui batendo papo aqui, mas eu vou deixar você com gostinho a mais, sabe pra quê? E sabe por quê?
para que no próximo episódio você esteja aqui coladinho conosco aqui. E eu te faço até uma sugestão aqui, ó. Entre no chat aqui do YouTube, aqui do nosso programa aqui, mande aí uma sugestão aí de assuntos, mande aí a sua pergunta, né? Participe aqui ativamente conosco aqui, a gente vai ter o maior prazer aqui em colocar você também participando aqui ativamente conosco. Todas as redes sociais do Orlando Pavani, do programa, para que você continue aí, tá coladinho conosco aqui e fique aí na sintonia, fique ligadinho aqui no próximo episódio do Antídoto. Até a próxima, valeu!